Gente, já aviso, tá? A aula vai atrasar um pouco aí, tá? A gente ainda tem a segunda parte da aula. Quem precisar sair, fica à vontade, tá? Pode sair aí quando der às 11 horas, tá? Acho que vai durar um pouquinho a mais aí, uns 20 minutinhos a mais, tudo bem? Tudo bem. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, vamos lá, galera. Falamos de aminoácidos. Agora a gente vai falar especificamente de proteínas, tá? O que a gente vai falar de proteína? A gente vai falar sobre tudo de proteína, tá? É, claro, simplificado, né? De uma forma bem simples. Mas a gente vai tentar falar sobre tudo aí relacionado à proteína. Mas qual que é a chave, né? Qual que é a chave de tudo? É a gente entender, né? Os processos que regulam, né, o metabolismo proteico no nosso corpo, né? Quais são esses processos? Bom, em relação à proteína, tá? Ou vai ocorrer a síntese de proteína, tá? Estou fazendo uma analogia aqui com o Fred e a Velma dos Flintstones. Olha como eu tô velho, vocês nem assistiram os Flintstones. Tá fazendo uma analogia ao Fred e a Velma, tá pensando que cada um, tá? É um aminoácido, por exemplo, tá? Os aminoácidos se juntam formando uma proteína. Por outro lado, tá? As proteínas podem ser degradadas, tá? Em aminoácidos, tá? Então, o processo aminoácido-proteína é muito simples em relação a isso, tá bom? Dependendo das necessidades do corpo, o organismo vai promover síntese proteica ou decomposição, tá? Degradação proteica. Entenderam, gente? Simples assim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Não estou falando que um é bom ou que o outro é ruim, muito pelo contrário, tá? Os dois são extremamente necessários. Vou dar um exemplo para vocês. 10h21 agora, tá? Muito próximo ao almoço. Daqui a pouco todo mundo vai bater aquela pratada, né? Vai bater aquele bifão, né? Arroz, feijão, bife, batata frita. Olha que delícia. Até salivando, né? E aí o que vai acontecer? Se você está ingerindo muita proteína, o seu corpo ele não metaboliza proteína, ele metaboliza aminoácidos, tá? Então, quando você recebe o alimento, o organismo primeiramente vai quebrar as proteínas em aminoácidos. Tudo bem? Aí o corpo quebra as proteínas que você ingeriu em aminoácidos, tá? E aí ele novamente codifica a proteína. E vocês podem perguntar, professor, por que ele vai quebrar a proteína em aminoácido para produzir proteína de novo? Porque ele pode quebrar uma proteína, tá? Opa, ele pode quebrar uma proteína e produzir outra, tá? Então, se você está ingerindo colágeno, não necessariamente que o seu corpo vai produzir mais colágeno. O seu corpo pode produzir outra proteína. A mesma coisa com os BCAAs que eu falei para vocês. Se você está ingerindo, né, determinado aminoácido, não quer dizer que aquele aminoácido vai produzir a proteína que você queira, como uma proteína de hipertrofia muscular. Entenderam, gente? Então, por exemplo, a sua alimentação, né, o bifão que você comer no almoço, se você tiver num estado de ataque imunológico do seu corpo, o seu corpo vai pegar aquele bifão, vai quebrar aminoácidos e vai produzir, sabe o quê? Anticorpos. Anticorpos do seu sistema imunológico. Ou o seu corpo, tá? Pode produzir queratina, tá? Para as unhas, para a pele. Ou o seu corpo pode produzir actina e miosina para fibra muscular esquelética, para fibra muscular do músculo liso dos órgãos, né? Ou para o miocárdio, né, do coração, né, para o músculo do coração.
Então, os processos, tá, de síntese e degradação proteica, eles ocorrem a todo momento no nosso corpo, ajustando a necessidade conforme as proteínas necessárias. Entenderam? Isso é maravilhoso, gente. É muito inteligente isso que o corpo faz. Porque o corpo pode pegar qualquer proteína, quebrar essa proteína e fazer uma outra proteína melhor. Ou fazer ela mesma, só que de uma forma nova. Entenderam? Entendi. Isso é muito bacana do corpo, tá? Agora, como que acontece a síntese proteica? Aí eu pergunto para vocês, lá da primeira aula, qual é o dogma central da biologia? Quem está com o livro aberto aí, ou quem lembra, pode me falar, por favor, qual que é o dogma central da biologia? DNA? Não? DNA é o primeiro. DNA, RNA, proteína. Perfeito. Agora, qual que é o dogma central? Como que um DNA se transforma em RNA? Pela transcrição. Pela transcrição. Muito bom. Tá? E quem faz a transcrição? Dogma central. Mentira, o RNA. Quem faz a transcrição? O RNA. O RNA mensageiro. Olha aqui ele, que bonitinho, ó. O RNA mensageiro pega a mensagem no núcleo e leva a mensagem até o citoplasma, né? Tudo bem, levou a mensagem está criptografada, não tá? Ela está codificada. Quem que é o Google Tradutor das células? O RNA. Não. Não? Quem que é o Google Tradutor das células? Ribossomos. O ribossomo. Os ribossomos, gente, exatamente. Então, o dogma central da biologia é justamente esse. Como um DNA, né? Como um DNA se transforma em RNA, sai da célula, sai do núcleo, perdão, sai do núcleo, né? E se transforma, se traduz em proteína, né? O primeiro processo chama-se transcrição, né? Que é realizado pelo RNA mensageiro. O segundo processo chama-se de tradução, que é realizado pelos ribossomos. Tudo bem? A gente não vai entrar em outros detalhes aqui, a gente vai entrar nesses detalhes lá em ácidos nucleicos, tá? Vocês vão entrar na disciplina de genética também, com os detalhes de códon, stop códon e por aí vai, tá? Mas era isso que eu queria que vocês entendessem. Todo mundo entendeu? Todo mundo lembrou do dogma central da biologia? Tá? Então aqui eu trouxe a figura explicando isso para vocês. Então olha lá. Primeiro, o DNA no núcleo serve como um template, serve como um molde, né? O DNA é o nosso código genético, então ele vai servir como um molde, né? E aí o que acontece? O RNA mensageiro é processado, né? Ele é processado, então ele vai levar, né? Ele vai retirar o RNA do núcleo até o citosol, até o citoplasma. Tá bom? Aí o RNA ele é formado, ele finaliza de ser formado aqui, tá? No retículo endoplasmático. Lembrando que aqui é o retículo endoplasmático, tá? Núcleo, na frente do núcleo, retículo endoplasmático. Qual é mesmo o retículo endoplasmático que possui ribossomos? O rugoso. O rugoso, tá? Não se esqueçam disso. Então aqui, retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí, o RNA mensageiro é formado aqui no retículo, tá bom? Ele sai do núcleo e é formado no retículo. Quando ele está aqui no retículo rugoso, né? Ele leva a mensagem até os ribossomos, tá? Então ele se associa, o RNA mensageiro se associa aos ribossomos, né?
E aí eu não falei para vocês, tá? Mas agora tem uma surpresinha, tá? Que é como é que eu posso dizer? É a junção, né? Ou a atividade de outros RNAs. Então a gente falou só do RNA mensageiro. Mas existe também um RNA chamado RNA ribossômico, tá? O RNA ribossômico ou RNA transportador, tá? E RNA transportador são os 3 tipos de RNA, tá? E aí eles entram aqui em pauta, tá? E aí esse processo de associação entre RNAs e ribossomos, né? Entre RNAs e ribossomos, une, né, por ligações peptídicas, os aminoácidos, tá? Então, o RNA, né, está aqui, tudo bem? O RNA está aqui, né? A cadeia peptídica começa a ser formada aqui junto com o complexo, né, RNA ribossomo. E assim o ribossomo produz, né, a proteína que ele deseja, ou o peptídeo que ele deseja. Então, o que acontece? Tá? O RNA está no citosol, né? O RNA, quando o RNA se une, se associa aos ribossomos, tá? E aí, quando o RNA se associa aos ribossomos, aminoácidos também presentes aqui se associam juntos, tá? E aí, quando aminoácidos se associam juntos, o ribossomo pega esse RNA, né, com esses aminoácidos, né, e traduz esse código em formato de proteína. Então, se o seu corpo está precisando de uma proteína para a pele, ele vai produzir uma proteína para a pele, uma queratina, por exemplo. Se o seu corpo está precisando de uma proteína que vai formar o tendão, ele produz um colágeno, uma proteína fibrosa, né? Se o seu corpo está precisando de uma proteína muscular, ele vai produzir actina e miosina. Se o seu corpo está precisando, né, de anticorpos, ele vai produzir, né, um anticorpo específico. E por aí vai, gente. E por aí vai. Proteínas são tudo no nosso corpo, tá bom? Proteínas é tudo, tá? É maravilhoso porque tem 1 milhão de funções. Se você está com fome, o seu ribossomo está fazendo isso aqui, tá? Só que ele está formando neuropeptídeos, tá? Neuropeptídeos orexigênicos, tá? Que vão te fazer ter fome. Agora, se você acabar de comer, o seu ribossomo vai produzir neuropeptídeos anorexigênicos, que vai te dar saciedade. Professor, Pode falar. qual que é o papel do ácido desoxirribonucleico no dogma central? O ácido desoxirribonucleico é o DNA. Isso. Ah, tá. Ele é o código. O RNA não é formado sem o DNA. Ah, tá, entendi. Então ele precisa de uma fita molde, ele precisa de um template. Entenderam? Sim. Imagina se eu falo para vocês, gente, na prova vai cair a disciplina de ciências moleculares. Professor, mas o que vai cair? Vai cair a disciplina de ciências moleculares. Mas o que vai cair de ciências moleculares? Ciências moleculares. Vocês iam gostar? Não, eu não estou dando um molde para vocês, eu não estou dando um norte para vocês, eu não estou dando algo de onde vocês vão tirar as informações de vocês. Para isso que serve o DNA. Entendeu, João? Entendi. Agora faz sentido. Então a gente precisa nós precisamos de ácidos ribonucleicos, né, DNA e RNA. A gente precisa de aminoácidos e a gente precisa de ribossomos. Tudo bem? Então é isso que a gente precisa para formar qualquer proteína do nosso corpo. Beleza? Bacana, né? Entenderam a aplicabilidade do dogma central da biologia agora?
Sim. Isso aqui vai em conformidade, né, com o nosso corpo. Então tá aqui, ó. Aquele slidezinho, aquele desenho que eu fiz na lousa para vocês do dogma central é isso aqui, ó. Tá? Então olha lá, síntese proteica. Cadeia molde do DNA, né, para o RNA. Acontece a transcrição, né, pelo RNA mensageiro, né? E aí você tem a cadeia molde do RNA mensageiro para a proteína, né? Só que ele está em códigos. Código, tá? A gente chama de moléculas, tá? Moléculas biológicas, aquelas mesmas que formam o DNA, ATCG, só que agora é RNA, então troca a timina, o T, pela uracila, o U, então fica AUCG, né? E aí um conjunto desses, tá? Um conjunto de 3, a gente chama de códon. A gente vai falar disso em ácidos nucleicos, tá? Mas são códigos, tá? Que precisam ser traduzidos, tá? Quem traduz? Os ribossomos. Então, quem transcreve? RNA. Quem traduz? Ribossomo. Tudo bem? E aí a gente forma, né? A gente forma, então aqui você tem um código UGG, é um código que o ribossomo vai entender que precisa formar triptofano. Tá? UUU é um código que precisa entender que forma fenilalanina. GGC, um código que vai formar glicina. O CA, um código que vai formar serina. E por aí vai. Entenderam, gente? Sim. Eu mais ou menos. O que você não entendeu Professor, até agora? O que você ficou com dúvida? Nada, professor, não entendi nada. Tá. A gente está falando de aminoácido e proteína, correto? Correto. A gente falou que proteína é um conjunto de aminoácidos, correto? Correto. Agora, como que se formam as proteínas? Essa é a questão. Não é mágica. A gente precisa, o nosso corpo forma essas proteínas de alguma maneira. E aí, como que ele faz isso? Pelo dogma central da biologia. Tá? Então, o nosso corpo, tá? O nosso núcleo da célula, tá? Tem o nosso DNAzinho lá armazenado, tá? Aí um RNA, tá? Quando essa fita se abre, a gente vai falar o nome da enzima, que é uma proteína aqui, mostrando essa função, tá? Quando o DNA se abre, o RNA vai lá, né? E se liga a uma fita molde, tudo bem? Então, Tudo bem. quando o DNA se abre, é um sinal para o RNA escrever uma mensagem. Tudo bem? Tudo Se bem. ele está escrevendo uma mensagem, ele está transportando aqui uma mensagem. Tá vendo que o RNA mensageiro está levando para fora? Aqui, ó. Então, ele está levando uma mensagem, ele é o mensageiro. Tá bom? Certo. RNA mensageiro. Aí o RNA sai do núcleo e se associa ao ribossomo. Tá vendo? Uhum. A hora que o RNA se associa ao ribossomo, o ribossomo tá lá tranquilão. Tranquilão, na dele. Na paz de Cristo. A hora que ele vê um RNA, ele vai se associar ao RNA. É. Só que na hora que ele se associa ao RNA, ele também pega do citosol os aminoácidos que estão lá perdidão. Então o aminoácido está lá perdidão, né? Não sabendo nem o que está fazendo lá. Aí o ribossomo vê ele lá, né? A hora que ele se associa com o RNA, o ribossomo vê, pega esses aminoácidos e transforma em proteína. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí transforma em qualquer proteína que o corpo precise. Às vezes é uma proteína, é um receptor de membrana. É um GLUT4. Entendi. Tá? Entendeu? A célula precisa de glicose. Então o ribossomo vai lá, transforma, né, produz uma proteína chamada transportador de glicose, que vai lá para a membrana e põe a glicose para dentro da célula. Entendi. Entendeu? Uhum. Esse é o processo, tá? Transcrição, tá? Pelo RNA mensageiro, né? E tradução pelos ribossomos. Eu entendi. Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem, galera? Aí a proteína é feita. Onde que a proteína é feita? Na parte rugosa. No retículo endoplasmático rugoso. Isso aí.
A proteína é sintetizada, então, no retículo endoplasmático rugoso, certo? Mas qual que é a função do complexo de Golgi mesmo? Vocês lembram? Gente, o complexo de Golgi, ele vai maturar, tá? Ele vai enrolar essa proteína. Então, lembra no vídeo que o professor Kennedy falou? Pô, a proteína, ela é como um transformer, tá? A proteína é como um transformer. Dependendo da sua estrutura, vai ter uma determinada função. Então, o transformer, ele tem... quando o transformer ele está no formato de carro, ele tem a função de carro. Quando ele está no formato de robô, ele tem a função robô. A proteína é a mesma coisa. Tá? Se a proteína ela está numa estrutura primária, tá? Olha aqui agora. Olha aqui, vocês estão vendo? Ó, uma estrutura primária? É simples, ó, é só uma fitinha. Ó, é só uma fitinha, vocês estão vendo? Tá aqui, ó, Sim. são vários aminoácidos ligados por uma ligação peptídica. Tá bom? Isso aqui é uma estrutura simples de proteína. É bem simples, não é? É. Vários aminoácidos, certo? Ligados por ligação peptídica, como se fosse um trenzinho. Tá vendo? Já brincaram de trenzinho? Que você põe a mão no braço do outro e sai andando no meio da festa bêbado? Então, é isso aí. Tá? As proteínas também, tá? Elas podem ter uma estrutura secundária, tá? Que já é uma estrutura aí, né? Já é uma estrutura um pouquinho diferenciada, uma estrutura mais, né, robusta, tá? Uma estrutura mais robusta de aminoácidos, né? De uma organização de aminoácidos. Sabe quem é assim, gente? Com o que é que se parece essa fita aqui, ó? Com DNA. Com DNA. O DNA é uma dupla hélice, é uma alfa-hélice de proteína. A estrutura do DNA é uma alfa-hélice, gente. É isso aqui, ó, tá? Essa é a estrutura de um DNA. Enquanto o RNA tem aquela estrutura primária que eu falei para vocês. Tá? A estrutura mais simples. E aí, a estrutura secundária, tá? Essa estrutura enroladinha, ela pode ser enroladinha como hélice, tá? E vocês lembram de uma hélice. Ou ela pode ser como se fosse papéis pregados, tá? Então, pode ser alfa-hélice ou beta-preguiada, tá? Esquerda aqui, alfa-hélice, direita, beta-preguiada, tudo bem? Percebemos que as duas, né, elas têm uma estrutura, né, bidimensional. Vocês estão vendo isso? Tudo bem? Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou falando? Sim. E aí, o que mais que pode ter? Né? A proteína, opa, ela pode ter uma estrutura em 3D agora, tá? Olha que diferença, né? Então, a proteína agora ela não é mais uma hélice ou um papel em cima do outro, né? Não, agora ela está em 3D. Olha que legal. Em 3D, é 3 dimensões, a estrutura ela é terciária. Tudo bem? Ela está enovelada, ela tem um formato diferente. Vocês estão vendo isso? É uma proteína toda enrolada. Vocês estão vendo isso? Sim. Aí o que vocês podem perguntar? Professor, ela está toda enrolada, não tá? Tá. E daí? E daí, gente, que a estrutura faz isso aqui, ó, por causa de sítios, tá? De grupos de integração. Quando uma proteína, ela tá dessa forma aqui, ó, tá? Quando ela tá dessa forma, ela tem vários locais que pode se interagir com ela. Tá bom? Então, a proteína aqui, ela tem mais locais de ligação. Eu costumo falar, tá? O exemplo que eu dou disso aqui pega o fio, pode ser o carregador do seu computador, o carregador do seu celular, ou o seu mouse, o que for, tá? Você pega um fio.
O fio simples, o fio esticado é uma estrutura primária, tudo bem? Só tem o fio. Se você enrolar um pouquinho o fio, tá? Você vai ter uma estrutura secundária, tá? Você vai ter um fio em hélice ali ou um fio, tá? Beta preguiado, tudo bem? Um pouquinho enrolado. Agora, se você começar a dar várias... Sabe quando o fone de ouvido fica no bolso? Você vai tirar o fone de ouvido e demora 30 minutos para conseguir desenovelar o fone de ouvido? É verdade. Aquilo ali é uma estrutura terciária, tá bom? É uma estrutura em 3D. Tem várias... Ela tá todo enrolado. E aí, né? O que pode acontecer também? Além disso, você pode ter 2 fios de ouvido, 3 fios de ouvido, tá? Juntos. Então, se você tem 2, 3 fios de ouvido juntos, ou se você pegar o fio do seu carregador, o fio do seu fone de ouvido, o fio do carregador do computador, o fio do seu mouse, o fio do telefone, você juntar tudo isso, são vários fios enrolados juntos, a gente chama de uma estrutura em 4 dimensões, ou uma estrutura quaternárias. Tudo bem? Tudo bem. Então, por exemplo, a hemoglobina, ela é uma proteína quaternária, tá? A proteína hemoglobina é do nosso sangue, tá? Ela é uma proteína quaternária. Ela tem 2 grupos de peptídeos diferentes. Então, ela acaba sendo uma proteína quaternária. Professor, mas para que a hemoglobina tem 2 grupos de proteínas, de peptídeos diferentes? Vocês sabem me responder? Qual que é a função da hemoglobina, gente? Qual que é a função da hemoglobina? Vocês não falar comigo, fica difícil. Ninguém sabe a função da hemoglobina? Ninguém chuta. Não, transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio, excelente. A hemoglobina transporta só oxigênio? Não, tem mais nutrientes, não é? Não, a hemoglobina não. O sangue transporta nutrientes. A hemoglobina, ela transporta oxigênio para as células, correto? E Isso. da cor às hemácias. Aí ela joga, né, o oxigênio para a célula, certo? E o que a célula joga para a hemoglobina? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, perfeito, Vitor. CO2. Então a hemoglobina, ela carrega tanto oxigênio quanto dióxido de carbono. Por isso que ela tem uma estrutura secundária, uma estrutura quaternária, por isso que ela é formada por 2 peptídeos diferentes. Um é capaz de se ligar ao oxigênio, o outro é capaz de se ligar ao gás carbônico. Dióxido de carbono. Entenderam? O corpo humano é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Então vamos seguir. Tá? Olha lá, isso aqui é uma estrutura quaternária de uma proteína. Vocês estão vendo? Ó? Cada um desses aqui, ó, é um peptídeo. Cada um desses é um peptídeo. Aí eles estão enovelados, eles estão juntos, formam uma estrutura quaternária. Então vamos lá. Olha que besta as questões agora. Vocês acham que vocês não sabem nada de proteína? Vamos ver. Olha como vocês sabem. Mariana, uma menina de 5 anos de idade, andava muito quieta, sem ânimo para brincar e queixando-se de fraqueza para sua mãe. Após uma consulta com sua pediatra, a criança foi submetida a alguns exames e foi constatada uma deficiência de proteínas. No retorno à consulta, a médica prescreveu uma dieta para Mariana. Não vamos nem falar do papel antiético da médica, porque médico não tem que prescrever dieta. Quem prescreve dieta é nutricionista, né? Mas a gente deixa isso para outro ponto, tá? No retorno, a médica prescreveu uma dieta para Mariana e pediu que ela retornasse dali a 6 meses para acompanhamento dos níveis proteicos. Para suprir de forma eficiente essa deficiência de proteínas, a criança deverá incluir qual dos seguintes alimentos em sua dieta? Ovo. É a letra B. Ovo, claro, é óbvio. Perfeito, gente. Perfeito. Questão dada essa, né? Se a criança
tem níveis baixos de proteína, ela precisa ingerir o quê? Proteína. Proteína. O ovo, né, que tem muita albumina, vai ser quebrado no corpo. Significa que aquela albumina, ela vai ser albumina? Não, ela vai ser o que a criança precisar. Então, perfeito, gente. É isso aí. Questão 2. Proteínas são macromoléculas extremamente importantes das células, desempenhando diversas funções, como transporte e armazenamento de outras moléculas, defesa do organismo, né? A gente falou de anticorpos contra invasão de agentes externos, geração de movimento, né? Com relação à contração muscular, actina e miosina. Analise as alternativas e assinale a que contém uma função proteica. E aí? Tem pegadinha aí no meio, hein? Peraí, professor, tô pensando. Eu acho que é transmissão de impulsos nervosos, né? Porque, como você tinha explicado em umas aulas antes lá, as células Vou lembrar o nome da célula, peraí. As células, elas têm que fazer a proteína para a área necessária, né? E o impulso nervoso, ele precisa de um tipo de proteína para fazer a transmissão, não é? Alguém concorda com o Victor? Eu concordo. Alguém mais? Sim, faz sentido, né? Até na contração muscular precisa de uma proteína para fazer esse funcionamento. Gente, vamos lá. O que vocês estão falando faz muito sentido, só que está errado. Quem faz o impulso nervoso acontecer, tá? É o estímulo, tá? É a sinapse. Sinapse, isso. A sinapse não é proteica. A sinapse não é proteica, não tem proteína na sinapse. Ela vai ter um impulso nervoso por sódio e potássio. Perfeito. São eletrólitos, não são proteínas. Então, a letra C. É, A eu ia letra falar. C, reserva energética vegetal, como na batata. A batata armazena energia em forma de amido, né? Amido é proteína? Letra B? Letra B, armazenamento de informações genéticas. Professor, você está falando que o DNA é proteína? Não, não estou falando que o DNA é proteína. O armazenamento das informações genéticas, a estrutura na qual o DNA é armazenado é como? Em formato alfa-hélice. Tá? Uma estrutura secundária, tá? De proteínas. Ah, pegadinha mesmo. Você tenta Pegadinha, associar DNA professor. com a proteína. É, não foi eu que fiz a questão, gente. A questão veio do livro. Ah, mas eu acertei. Tá? Mas é essa mesmo, armazenamento de informações genéticas. E essa última aqui, ó. Essa última é fácil, essa aqui é tranquila. De acordo com sua forma, as proteínas podem ser globulares ou fibrosas. Proteínas globulares apresentam cadeias peptídicas organizadas de maneira aproximadamente esférica e geralmente são solúveis, enquanto as proteínas fibrosas apresentam forma alongada e geralmente são insolúveis. Qual das alternativas apresenta, respectivamente, uma proteína globular e uma proteína fibrosa? Célula fibrina. Eu acho que é a letra E. Todo mundo Ah, concorda? essa daí não sei não. Gente, a Ju tá certa. É letra E, tá? A proteína ela é classificada em dois tipos, tá? Podendo ser globular ou fibrosa.
Tudo bem? Tudo As bem. globulares têm um formato globular, parece um globo, tá? Tem um formato esférico. Tudo bem? Qual o exemplo, tá, de proteínas que têm o formato de glóbulo? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. São proteínas com formato de glóbulo. O nome já está ali. Não se chamam glóbulos brancos e glóbulos vermelhos à toa. Tá? Se chama porque são proteínas que possuem essa forma. Entenderam? Então, a hemoglobina é um glóbulo vermelho, tá? É uma proteína, tá? É um glóbulo vermelho, tá? Que tem esse formato esférico. Por outro lado, tá? A gente tem as proteínas fibrosas, né? Proteínas fibrosas como a actina, tá? Como a miosina, como o colágeno, a queratina, tá? Proteínas que têm um formato fibroso, tá? Normalmente, tá? Colágeno é uma proteína que reveste, né, os nossos tendões, os nossos ligamentos, tá? Então, é extremamente necessário, além também de questão da nossa pele, junto com a queratina e outras proteínas, né? Então, todas essas são proteínas, tá? Celulose não é proteína. Celulose não é proteína. Clorofila não é proteína. Entenderam? A única alternativa correta é hemoglobina, que tem um formato globular, e colágeno, que tem um formato fibroso. Só tem esses dois tipos, tá? De classificação de proteína, relacionado ao seu formato, tá? Globular ou fibroso. Tudo bem, gente? Tudo Tudo bem. bem. Tem um videozinho aqui de 5 minutos que eu preciso passar para vocês, tá? Proteínas são enzimas, tá? Então, a gente vai falar agora de proteínas, mais especificamente de enzimas, tá bom? Então, veja esse vídeo aqui para a gente entender o que são, né, de fato, essas enzimas. Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre as proteínas. Então, as proteínas, como vocês sabem, são formadas pela união de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles se subdividem, são 20 aminoácidos da natureza, se subdividem em aminoácidos essenciais e não essenciais, que também são chamados de naturais. Os aminoácidos essenciais são aqueles essenciais na dieta, na alimentação. Então, eles precisam ser obtidos na alimentação. Já os aminoácidos naturais, eles são produzidos pelo próprio corpo. As proteínas que são formadas pela união desses aminoácidos, o nome aminoácido, bem que ele tem um grupamento amina e um agrupamento carboxila. E o restante, o que diferencia um aminoácido de outro, vai ser aquele radical. Então, quando nós temos a união de dois aminoácidos, o que nós estamos unindo, conforme vocês podem ver no exemplo, é o grupamento carboxila de um com a amina do outro. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. E reparem que quando eu tenho essa ligação, eu libero uma molécula de água. Mas a aula agora é especificamente sobre as enzimas, porque as proteínas, elas são um composto orgânico mais abundante do corpo. Então, proteína é o composto orgânico que a gente encontra em maior quantidade no corpo humano, nos animais em geral. Elas têm várias funções, mas eu quero destacar a função como enzimas. Galera, enzimas são catalisadoras biológicas, também chamadas biocatalisadoras. O que um biocatalisador faz? Acelera, facilita uma reação química. Esse gráfico é um gráfico bem comum de enzimas, onde a gente observa a energia necessária para que uma reação ocorra ao longo do tempo. Estamos vendo duas curvas aqui. A curva em vermelho é essa reação química acontecendo sem a presença da enzima, sem o catalisador, portanto. E a curva em azul, com a presença da enzima. Repara uma coisa muito importante. Olha a energia que eu preciso fornecer para transformar aquele reagente R, né, de reagente em produto, com a enzima. Concordo que a energia, essa aqui, ó, a energia de ativação, eu precisei fornecer para essa reação ocorrer. A energia de ativação com a enzima é muito menor do que a energia de ativação necessária para que essa reação ocorra sem a enzima. Por isso que a enzima é uma catalisadora biológica, acelera a reação química. Uma característica bem marcante, bem importante das enzimas é que elas possuem uma região onde elas vão precisar se ligar ao seu substrato. Essa região, substrato, que são os reagentes ali,
Essa região é chamada centro ativo, sítio de ligação, enfim. Ela precisa se ligar ao reagente justamente naquela região ali. E repare uma coisa, né? Esse reconhecimento ele é específico, ela só vai conseguir se encaixar no seu substrato específico. Encaixa no substrato, realiza a reação, então quebra, enfim, aquilo ali, separa, libera os produtos. E reparem que esse modelo é conhecido como chave fechadura de reconhecimento. Significa que a enzima é específica para determinado substrato. Ela não vai conseguir se ligar a qualquer substrato, ela é específica. Outra característica importante é que as enzimas não são destruídas ao realizar uma reação química. Elas podem ser reutilizadas para executar e realizar uma nova reação. Existem alguns fatores que interferem, que influenciam na atividade enzimática. Um dos principais é a temperatura. Esse gráfico vai nos mostrar a velocidade da reação de acordo com a variação de temperatura. Reparem que existe uma determinada temperatura onde a velocidade da reação é máxima, ou seja, a enzima está trabalhando no máximo da sua capacidade. Essa temperatura é conhecida como temperatura ótima. Esse gráfico representa uma temperatura ótima em torno de 36 graus e meio, que seria uma enzima do corpo humano. Reparem que se eu fugir muito dessa temperatura, para de funcionar. Por exemplo, esquentando ali pode desnaturar essa enzima, essa proteína, e ela vai perder sua conformação, parar de funcionar. Um outro fator importante é o pH. Então, mesmo gráfico, velocidade da reação com a variação do pH. E o que nós temos, por exemplo, é que cada enzima, dependendo de que enzima é essa, ela vai atuar, vai trabalhar de acordo com o seu pH ótimo. Então, nós temos nessa curvinha azul uma enzima cujo pH ótimo é aproximadamente 2,5. E na outra curva em laranja nós temos uma enzima cujo pH ótimo é em torno de 7. Se a gente for pensar que tipo de enzima poderia ser esse, vamos falar em enzima de tubo digestório, por exemplo, uma enzima A poderia ser uma enzima localizada no estômago, que tem aquele pH ácido, e uma enzima B poderia ser uma enzima localizada na boca, que tem um pH próximo a 7, mesmo neutro. Um terceiro fator seria a concentração de substrato, mas aí vai produzir um gráfico um pouco diferente, presta atenção aqui. Então nós temos a velocidade da reação de acordo com a concentração de substrato. Reparem que quanto mais substrato eu der, mais velocidade eu tenho, mais reação eu tenho, até que chego num ponto que a velocidade se mantém num limite máximo ali. Isso acontece porque todos os centros de ligação, centros ativos da enzima estão ocupados. Então a enzima não consegue pegar um outro reagente. Está saturado aquilo. Então a velocidade se mantém no máximo. Ela não vai cair, porque eu não vou destruir a enzima se eu fornecer mais substrato. Só que simplesmente a velocidade atinge esse limite. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilhe. Bacana o vídeo também, né? Muito simples e acho que muito didático, né? Dê sugestões de temas. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Tá. Gente, então vou passar rapidinho, tá? Porque já deu o horário da aula, tá? Mas é simples de entender, tá? Enzimas nada mais são do que proteínas, tá? Do que proteínas que ajudam, né? Que catalisam reações químicas. O que significa catalisar uma reação química? Catalisar uma reação química significa aumentar a velocidade das reações, tá? Então, veja aqui do lado, ó, vocês estão vendo aqui o complexo? O que acontece? Você tem um reagente e você tem um produto, tá? Toda reação vai ter isso, um reagente e um produto, né? A gente vai falar de uma da glicose no próximo slide. Mas, por exemplo, veja a seta vermelha, tá? Um reagente, tá? Sem enzima, olha o tanto de energia que ele vai gastar, tá? E o tempo que ele vai demorar para fazer a sua reação. Com a enzima catalisadora, tá? Olha a diferença de energia, tá? É muito menor, tá? Gasta muito menos energia e aumenta a velocidade de uma determinada reação. Para que o corpo humano faz isso? Para conseguir responder em relação ao metabolismo, tá? De uma maneira que o metabolismo precisa, tá? Então, se o metabolismo precisa de uma reação rápida, tá? De determinada reação, pode ser qualquer reação rápida,
As enzimas estão lá para isso. Tudo bem? Professor, dá um exemplo de uma reação, de uma enzima, tá? Tem alguém aí que é intolerante à lactose? Tem alguém na sala que é intolerante à lactose? O Bruno Não? é. Bruno é? É. Bruno é, acho que estamos juntos, porque eu também sou, tá, gente? O que significa ser intolerante à lactose? É não possuir a enzima lactase, tá? Como nós não possuímos a enzima lactase, eu e o Bruno, a gente não consegue digerir a lactose. E aí a gente acaba ficando intolerante à lactose. Como a lactose não é degradada, ela tenta sair do nosso corpo por outras vias, né? E então é um processo desagradável. Agora, quem pode beber leite tranquilamente, né, sem nenhum problema, tem essa enzima lactase. Então, quando bebe leite, a enzima lactase é ativa, aí pega o leite, né? Pega o leite e degrada, pega o leite e degrada, pega o leite e degrada, pega o leite e degrada. Entendeu? Pega a lactose e transforma em outro produto, tá? Que a gente vai falar mais para frente qual que é o produto. Eu posso falar para vocês, gente, nossa, de tanta proteína, de tanta enzima. Lembra lá do dogma central da biologia, que eu falei que o DNA se abre? Uhum. Quem faz o DNA se abrir? Vocês acham que o DNA se abre do nada? Ele está lá na dupla hélice, né? Quem que abre? Exatamente. Então, o DNA ele está armazenado em dupla hélice, né? A enzima chamada helicase vai abrir o DNA. E aí o RNA consegue se ligar. Entenderam? Então a gente vai comer um pratão daqui a pouco, né? O almoço daqui a pouco. Vai ter muito carboidrato no nosso corpo. Como que esse carboidrato vai virar energia? Através de várias enzimas aí do metabolismo da glicose. De várias enzimas do metabolismo da glicose. Várias enzimas do ciclo de Krebs. Várias enzimas do processo de ATP. Tá? Então, tem milhares de enzimas no nosso corpo. Centenas de enzimas no nosso corpo que tem a única função de catalisar as reações químicas, ou seja, de aumentar a velocidade das reações químicas, diminuindo a energia. Tudo bem? Então, olha essa perguntinha aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam. Olha essa perguntinha. O que ocorre com a energia de ativação na presença de um catalisador? Quem me responde? Ninguém, gente. A energia ela é poupada? É usado A menos energia é poupada, energia? perfeito. Exatamente. Na presença de um catalisador, a energia é poupada, a reação é mais eficiente, portanto, a necessidade energética é menor. É isso aí. Então, aumenta a velocidade e diminui a energia. Pensa o seguinte, vamos fazer analogia. Imagina como se vocês conseguissem ganhar dinheiro, tá? Em menos tempo, trabalhando menos. Quem que não gostaria? Né? Todo mundo gostaria, certo? O nosso corpo consegue fazer isso. Consegue fazer isso com enzima. Tá? Então, aumenta a velocidade das reações, poupando, gastando menos energia. Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Então, um outro ponto, né? Vocês podem perguntar ao professor, energia, que energia que é essa? De onde você está tirando energia? Gente, energia, tá? Pensa que as ligações químicas acontecem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Devido à colisão, tá? Dos aminoácidos ou das enzimas, o que for, tá? Dos substratos sendo metabolizados, essas reações normalmente liberam energia, né? Liberam energia como? Em forma de calor. Tá? Normalmente em forma de calor. Tá? Então é preciso fornecer uma quantidade de energia, geralmente na forma de calor, que favoreça, né, a colisão
entre esses reagentes, né? Para acontecer a reação, tá? Então, a energia também é necessária para romper as ligações químicas existentes entre os átomos de cada substância. Isto favorece, né? Acontece para favorecer a ocorrência das ligações químicas e síntese de uma nova substância a partir de duas outras substâncias. Então, nada mais é do que a energia que a gente está falando, tá? É a energia necessária para que aconteça uma reação. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês do do leite com Nescau. É mais fácil diluir o todinho no leite frio ou no leite quente? No leite quente. No leite quente. Por quê? Porque a temperatura aumenta a colisão entre as moléculas do Todd e as moléculas do leite. Então fica mais fácil de acontecer a reação. Tá? Então olha aqui esse gráfico lindo, gente. Maravilhoso esse gráfico. Ó. Energia sobre tempo. Tá? Sem enzimas, seta vermelha. Tá? Olha o tamanho da energia de ativação. Isso aqui é para metabolizar glicose, tá? A gente sabe que C6H12O6 é glicose. Então, essa aqui é a célula de planta, tá? Uma célula vegetal. Pega a glicose na presença de oxigênio, transforma em CO2 e água. Isso aqui chama-se de fotossíntese. Se não tiver nenhuma enzima, olha o tamanho da energia de ativação. Se a célula tiver enzimas, olha como diminui a energia de ativação. Tudo bem? O último ponto em relação à enzima, tá? Ah, professor, mas como que isso acontece, né? Você está falando isso, mas como que esse processo, né, acontece? O que acontece nesse processo? Então, vamos lá. Enzima, gente, além de fazer esse processo de diminuir o gasto energético de uma reação, de aumentar a velocidade de uma reação, resumindo em catalisar uma reação, tá? A enzima faz isso especificamente. A lactase degrada a lactose. A lactase degrada mais alguma outra proteína? Ou mais algum outro substrato? Não, só a lactose. Fazer analogia com a chave da casa de vocês. Tá? A fechadura, na verdade, da casa de vocês. A chave do vizinho abre a porta da casa de vocês? Não. Não, ainda bem, né? Não abre. Por que não? Porque a fechadura da casa de vocês é específica para a chave da casa de vocês, não é? Sim. Então, você precisa da sua chave, né, para ativar a sua fechadura. As enzimas funcionam da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, tá? Então, as enzimas possuem, tá vendo esses formatos aqui, ó? Possuem fechaduras. Fechaduras específicas que têm o formato do substrato. Tá vendo? Uhum. Então, você tem aqui, ó, na imagem, tem um formatinho triangular, um formatinho meio redondo, aqui não sei como falar sobre isso, tá? Que é o mesmo que tem nessa enzima aqui. Então, essa enzima consegue se ligar e promover toda a reação. E aí, como a enzima faz essa catalisação, né, dessa reação química, né, a enzima interage especificamente com esse substrato. E aí, quando a enzima se interage com o substrato, a gente chama de complexo enzima-substrato. Simples o nome, né? Tá vendo? Você tem aqui o substrato e aqui a enzima. Os dois se interagem, né? A chave entra na fechadura, você tem o complexo enzima-substrato. Tudo bem? E aí a reação ocorre, tá? A hora que a reação ocorre, o que era complexo substrato se torna complexo enzima produto. Não é mais substrato, agora é produto. E aí a enzima libera o produto, tá? Mas vocês percebem que a chave de tudo isso aqui, tá? É a enzima ter o encaixe necessário para o seu substrato, tá? Então, o modelo disso aqui chama-se modelo
de chave e fechadura, porque parece uma chave encaixando na fechadura. Entenderam? Sim. Então, aqui, o substrato, né, se liga ao centro ativo da sua enzima, né, faz o complexo enzima-substrato, acontece a reação, né, então se torna complexo enzima-produto, e aí a enzima libera os produtos novos, né? Por exemplo, que eu falei para vocês. Imagina que esses substratos aqui, ó, sejam glicose e oxigênio. A enzima pega glicose e oxigênio e transforma em gás carbônico, tá? Gás carbônico e água. Tudo bem? E aí libera o gás carbônico e a água. E a enzima? O que fez a enzima? A enzima não mudou nada. A enzima está aqui, ó. A enzima vai voltar, vai pegar outra molécula de glicose e oxigênio, vai fazer a reação, vai liberar gás carbônico e água. Aí volta, pega outra molécula de glicogênio e por aí vai. Oi? A enzima, ela faz o transporte? Ela vai fazer a reação acontecer mais rápido, ela vai catalisar essa reação e vai liberar o produto. Ela não faz o transporte nenhum. Ela só faz a reação acontecer mais rápido. Tá bom? A enzima aqui não tem nenhum transporte, isso aqui é só transformação, tá? É só reação química acontecendo, tudo bem? Entendi. E aí vocês percebem que o produto se transforma, mas a enzima continua intacta, tá? Então, a enzima não é consumida, né? Não é modificada durante uma reação química. A enzima continua a mesma, tá? Então, aqui a gente tem, né? Tomou leite, você vai ter lactose, né? Aí os indivíduos, a maioria de vocês tem uma enzima lactase, né? Enzima, tá? E aí um nome aqui, tá? É uma dica. Todas as enzimas têm a terminação ase, tá? Lembram que todos os aminoácidos têm a terminação ina? Todas as enzimas têm a terminação ase, tá? Então, a lactose tem a enzima lactase, tá? Que degrada a lactose. Degrada como? Pega o substrato lactose e transforma nos produtos galactose e glicose. Tudo bem? Só fez a transformação, a lactase ficou intacta. E aí tem vários tipos de reações enzimáticas que as enzimas fazem, tá? Isso aqui é só uma curiosidade para vocês, tá? Não precisam saber, tá? É assim, não precisam decorar isso aqui, é só para vocês saberem. Existem vários tipos de reação. Existe uma redutase, né? Então, assim, a redutase é a questão de você juntar dois substratos em um. Uma transferase, né? Você transferir uma molécula de um grupo para outro. Uma hidrólise, né? O hidrólise significa o quê? Significa uma quebra da molécula da água. Uma liase, que é a adição, né, de grupos de duas ligações. Uma isomerase, que você faz um rearranjo, as enzimas fazem um rearranjo, tá, nas moléculas. Uma ligase, tá, relacionada aqui uma ligase, o nome já diz, ela está ligando duas moléculas, ou ela está quebrando a ligação de duas moléculas e por aí vai, tá? Lembrando lá no vídeo, né? Última coisa, lembrando no vídeo, tá? As enzimas, né, vão catalisar a reação. O que vai alterar o funcionamento das enzimas? Temperatura, né? Se você modificar a temperatura, você vai modificar o funcionamento das enzimas. E pH. Se você modificar o pH, você vai modificar o funcionamento das enzimas. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos para as questões aqui, ó. Eu vou pular o textinho aqui, tá? Só para a gente ir mais rápido. As enzimas catalisadoras de reações químicas reconhecem os seus substratos por meio da... Como que a enzima reconhece o seu substrato?
Energias de ativação. Como que a enzima reconhece o seu substrato? É pela conformação dela. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, ó? Modelo chave fechadura. A conformação da enzima, a estrutura tridimensional da enzima, vai mostrar para ela, né, qual substrato que ela consegue interagir, que consegue se ligar a ela. É pela estrutura dela. É pela estrutura que ela reconhece o substrato. Então, aqui, conformação tridimensional das moléculas. Se eu perguntasse a função da enzima, aí sim você está correta. Diminuir a energia de ativação. Ah, sim. Entendeu? Mas Entendi. como ela reconhece o substrato? Conformação tridimensional das moléculas. Tudo bem? Olha essas aqui. Assinale verdadeiro ou falso. A temperatura influencia ativamente na atividade das enzimas, causando uma aceleração da reação enzimática? Verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito. O pH acrescenta um papel importante na atividade enzimática? Entretanto, sua variação causa poucos problemas no funcionamento das enzimas? Eu acho que é falsa porque ela causa mais problemas, né? Perfeito. Exatamente. O pH tem um papel importante. Se o pH variar, né, vai causar muitos problemas no funcionamento das enzimas. Então é falsa. E a última. Cada enzima apresenta um pH ótimo, ou seja, um pH em que a atividade enzimática é máxima. Quando ocorrem alterações no pH, a atividade enzimática é comprometida e a enzima para de funcionar adequadamente. Verdadeiro. Todo mundo concorda? Sim, a resposta Eu concordo. na anterior já estava lá falando que a atividade enzimática ela sofre variação por conta do pH. Nessa aí o pH ele vai facilitar, né? No caso da atividade enzimática, ela é comprometida, assim. Se o Sim, pH exatamente. ótimo for diferente. Exatamente. Então, você tem um pH ótimo. Naquele pH, a atividade é máxima. Se você alterar aquele pH, você vai diminuir a atividade da reação, a atividade da enzima. Olha essa aqui. Pegadinha, hein? Pegadinha. A obesidade do mundo moderno vem se destacando cada vez mais. E, com isso, métodos de emagrecimento também ganham espaço. Principalmente os que prometem resultados rápidos. No entanto, isso pode causar doenças. Um produto polêmico é o Xenical no Brasil, devido a uma determinação da Anvisa. Porque ele é controlado e só pode ser adquirido mediante receita médica, já que sabemos que ele reduz até 30% o consumo de gorduras, lipídios, pelo organismo. Seu principal ativo é o orlistat, que atua sobre uma enzima no intestino. Qual enzima é afetada? A lipase? Todo mundo concorda com o Vitor? Eu concordo, Lipase. Perfeito, Porque gente. se ela vai processar o lipídio, é uma A enzima lipase, né? chama A enzima lipase. Exatamente. Foram bem nessa, foram bem nessa. Muito bom. Tá? Aqui a gente tem em relação à elastina, tá? Tá no livro de vocês, né? O nome já está dizendo a sua função, né? O nome já está dizendo a função da elastina, né? A elastina é uma proteína, né, fibrosa, tá? É uma proteína fibrosa, tá? Que tem a sua função aí, né, na formação de algumas estruturas que compõem determinados órgãos, né, e artérias. Tudo bem? Isso aqui é mais específico, é só para a gente mostrar uma outra proteína fibrosa para vocês, tá? Colágeno, queratina, elastina, dentre outros. Agora eu quero que vocês me falem isso aqui, ó. Estudos recentes demonstraram que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose. Lembrando que essa substância é o açúcar presente no leite e seus derivados. É um hidrato de carbono. Olha o nome, né? Em vez de falar carboidrato, fala hidrato de carbono. Mais especificamente, um disacarídeo,
que é composto por 2 monossacarídeos, glicose e galactose. A gente vai ver isso na próxima aula. Esse açúcar, quando ingerido, sofre uma digestão por meio de uma enzima, a lactase. Descreva as ações enzimáticas e como ocorre a intolerância à lactose. Vocês querem responder essa? Não. Eu vou trabalhar. Depois o pessoal responder. Pela falta, tá? Pela falta da enzima lactase, a molécula, o carboidrato de lactose, ele tem uma deficiência para ser metabolizado. E quanto menor os níveis de lactase, maior os níveis de intolerância à lactose. Tudo bem? Justamente porque a falta da enzima lactase diminui a velocidade da reação de degradação de lactose, né? E como essa lactose não consegue ser digerida pelo metabolismo, ela acaba tentando ser eliminada pelo sistema digestório, por isso que causa um distúrbio, né, no metabolismo intestinal. Entenderam? Então, esse é o mecanismo de intolerância à lactose pela falta da enzima lactase. Beleza? Então, aqui, ó, só para a gente terminar, o resumo de proteínas. Tá bom? Então, proteínas, elas podem ser, né, podem ter a sua função alterada, né, podem ter a desnaturação por pH e temperatura, né, que altera a estrutura das proteínas, isso altera a estrutura, altera a função, né? Proteínas são macromoléculas orgânicas formadas pelo encadeamento de aminoácidos, né, aminoácidos que são unidos um no rabo do outro pelas ligações peptídicas. Lembrando que os aminoácidos, tá, tem esse nome porque possuem um grupo amina e um grupo ácido, né, um grupo carboxila. Esses dois estão ligados no carbono alfa. E no carbono alfa, como ele faz 4 ligações, ele também tem uma reação de hidrogênio e uma cadeia, né, um radical aqui que vai identificar, que vai diferenciar um aminoácido do outro. Né? Existem mais de 500 aminoácidos nas células. Os aminoácidos, tá? Existem mais de 500 aminoácidos na natureza. Desses 500, mais de 500, apenas 20 formam proteínas. Desses 20 aminoácidos que formam proteínas, eles são divididos em aminoácidos naturais, né, que são produzidos pelo próprio organismo, aminoácidos essenciais, que não são produzidos pelo organismo, então eles são essenciais de serem consumidos na dieta, e aminoácidos que são produzidos pelo organismo em pouca quantidade, e por isso precisam estar presentes na dieta, que são os aminoácidos parcialmente essenciais ou semi-essenciais, que são produzidos, mas precisam ser obtidos na alimentação. Tá? As proteínas, em relação à sua estrutura, ela pode ser primária, né? Simplesmente uma sequência de aminoácido mantida por ligação peptídica, né? Ela pode ser secundária, tá? Uma estrutura aí já tridimensional em forma de hélice ou em forma de placa pragueada, tá? Ela pode, então tá aqui, ó, beta preguiada ou a alfa hélice, tá? Ela pode ser terciária, ou seja, uma estrutura tridimensional que é mantida por atração entre os aminoácidos distantes, geram alças. Essas alças aqui são os sítios de ligação, tá, gente? Essas alças são os sítios de ligação que a gente falou lá atrás, né? E você pode ter, né, um peptídeo terciário com outro terciário, com outro terciário, com outro terciário, que formam, tá, as proteínas quaternárias, que nem eu falei para vocês da hemoglobina, tá? Que são uma estrutura tridimensional mantida por atração de aminoácidos de cadeias diferentes, como é o caso da hemoglobina. Tem uma cadeia, um peptídeo que vai ser mais responsivo ao oxigênio e a outra cadeia que vai ser mais responsiva ao CO2. Tudo bem? Em relação, por último, às funções das proteínas, as proteínas podem ter função estrutural, tá? Como colágeno, como queratina, que a gente está falando de tendões, pele, por aí vai. Pode ter transporte, lembrando da membrana celular, tá? A gente fala o GLUT4 lá, que capta a glicose, que transporta a glicose, né? Transportador de glicose é uma proteína, tá? Transporte de gases, como oxigênio e gás carbônico pela hemoglobina. Proteção do sistema imunológico, por quê? Porque os leucócitos, né? Os glóbulos brancos, os leucócitos, são as células
do sistema imune. O que os leucócitos fazem? Eles produzem anticorpos, produzem proteínas, tá? Proteínas do sistema imunológico, anticorpos, tá? Pode ter a função contrátil de movimento, como a quitina e miosina. Pode ter função regulatória, tá? Proteínas podem ser hormônios, tá? Hormônios peptídeos, insulina, glucagon, neuropeptídeo GABA, né? Que acaba tendo uma função hormonal, dentre vários outros, tá? E pode ter o que a gente acabou de falar, a função catalisadora, né? Que são as enzimas. Tudo bem? Muita coisa, gente? Não, de boa. Muita De coisa. boa, né? Então é isso, né? Lembrando, tá? Da síntese proteica, tá? Do processo de transcrição, tá? Então, o DNA sofre uma transcrição em RNA. O RNA mensageiro leva essa mensagem, se liga nos ribossomos, tá? E aí, quando ele se liga nos ribossomos, junto se liga a aminoácidos, formando, né? Aqui as proteínas, tudo bem? Então, tradução, o RNA codifica a produção de proteínas. Na verdade, o RNA, junto com os ribossomos, codificam fazem a síntese de novas proteínas. E aí, lá no retículo, lá no complexo de Golgi, né, essas proteínas vão tomar formas, podendo ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Tudo bem? O resto a gente já falou. Aqui tem outro resumo, tá? Mas é a mesma coisa dos outros. E é isso que eu queria passar para vocês, gente. Obrigado pela presença, pela participação de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Ainda não, professor. Se eu tiver, eu te mando mensagem. Tá bom, então. Gente,